Graça e paz, maravilha do Senhor. Oh, abençoado. Mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Corra linda do Senhor, mais um café com Deus. E o que é o café com Deus? É uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você e sua família. Bom, o café de hoje, meu amado, está lá em 1 Pedro 5, versículo de número 8. Pedro escrevendo sua carta. Aliás, 2 Pedro, primeira não, deixa eu corrigir aqui, tá, glória. 2 Pedro, capítulo 8, capítulo 5, versículo 8. Ei, Jesus da glória, está escrito assim, ó. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. Muito obrigado você que tem nos acompanhado no Café com Deus aí. Eu sempre digo o seguinte, para me ajudar, além de você assistir, dá aquela curtida para nós, amém? Fortalece bastante ali aquele joinha, tá? Quando você faz isso, o YouTube entende que é relevante que você está interagindo. Quando você faz comentário, pedido de oração também. Quando você compartilha, mais ainda, porque além do YouTube, ele conseguir detectar isso, você está me ajudando também para outras pessoas estarem recebendo. Amém? Você ajuda na evangelização. Muito bem. Acabamos de ler aqui. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Então é preciso entender primeiro, tá? Que nós temos opositor. Nós temos alguém que não gosta de nós. Como Deus te ama, e eu sempre digo aqui que Deus ama todos de igual maneira. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele não escolhe a quem amar. Ele ama todos. Por isso que Ele deu o seu Filho. Eu sempre tenho dito isso aqui. Deus deu o seu Filho para salvar o pecador. O próprio Jesus disse que os justos não precisam de remédio, mas sim os doentes, certo? Os sãos não precisam de remédio, mas sim os doentes. E ele disse, eu não vim buscar justo, mas pecadores ao arrependimento, certo? Então, o que ocorre? O amor de Deus é incondicional e incomparável. A prova dele é por todos. Tanto é que ele não desiste de ninguém. Claro que está escrito na palavra dele, não é todos que vão ser salvos. Não confunda amor com salvação. Embora estão atrelados, Deus deu seu Filho para nos salvar. Mas é preciso crer e receber essa gratuidade, que Deus nos deu, que é a graça, que é o favor sem merecimento. Certo? Mas a Bíblia diz que grande é a porta, espaçoso o caminho, que muitos entram por ele, que é o caminho da perdição. Mas pequena porta, apertado o caminho que conduz a Deus, poucos são que entram por ele. Entende? Então, o número de perdidos é muito maior. O próprio Jesus veio para salvar Israel, e na capital, em Jerusalém, ele disse, Jerusalém, Jerusalém, ai de vós, que mata os profetas. Ele disse, quanto quis eu abrigar-vos como uma galinha abriga os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Certo? Então, por quê? Porque é preciso tomar uma decisão. A vida é de atitude, são de decisões. O diabo está aí para enganar.
Ele está buscando oportunidade, como um leão procurando a presa, oportunidade para tragar, para atacar. Nós acabamos de ler aqui, gente, segundo Pedro 5,8, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É isso ou não é? Está buscando a quem ele pode destruir. Eu falei, 1 Pedro 5,8. Oh, meu Deus. É 1 Pedro mesmo, não é segunda não. 1 Pedro 5,8. Deixa eu corrigir aqui. Tinha colocado certo, depois é que eu... 1 Pedro 5,8. Então, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor buscando, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, Satanás está trabalhando para destruir. Assim como Deus te ama, o diabo te odeia. O diabo me odeia. É isso que a gente precisa entender. Por que a gente cristão é invejado? Por que a gente é perseguido? Por que não gostam da gente? Né? As pessoas, na sua natureza, não é ela, certo? É o diabo que induz a pessoa a não gostar do cristão. Não gosta da igreja. Não gosta porque a igreja é conservadora. Querem ser progressistas. O que é isso? É aquele que as coisas de Deus estão ultrapassadas para eles. Bíblia precisa ser reformulada, está ultrapassada para eles. Isso é progressismo, né? É contra o tradicionalismo, conservadorismo. E o cristão é conservador. Por quê? Porque ele entende que o que Deus fez não é ultrapassado. A Bíblia é um livro mais atual do que o jornal de amanhã que vai sair. Me ajuda aí, gente. E Satanás fica furioso com isso. Lembra que Jesus contou uma parábola lá em Lucas capítulo 8, versículo 5, ele começa a contar uma parábola do semeador. Diz que o semeador saiu a semear e lança a semente à beira do caminho e cai na terra. Os pássaros vêm e comem. Na explicação, lá no versículo 11 e 12 do mesmo capítulo, ele explica que o semeador é o pregador da palavra. A semente é a palavra. E a terra que recebe é o coração do ser humano. E o pássaro que rouba é o diabo. Ou seja, a pessoa ouve a palavra, Satanás vai lá e tira do coração dela a palavra, para que ela não seja salva. Entende? Não tenha entendimento e seja salva. Então ela vai ser condenada. Por quê? Satanás está interessado em que você queime no inferno. A verdade é essa. Porque ele está condenado. Ele vai ser lançado no lago de fogo. E ele quer levar muitos com ele. Entende? Então ele faz de tudo para enganar. Ele está como um leão rugindo, faminto, buscando a oportunidade. Está ao derredor, porque ao nosso redor estão os anjos de Deus. Mas você é o único que pode dar essa brecha. Ou seja, oportunidade que os anjos se afastem e Satanás te ataque. Quando você desobedece, quando você deixa de ser sóbrio, né? Consciente de que nós estamos numa guerra, numa batalha. Você não pode dar as costas para o inimigo. Você não pode cochilar, né? Sem segurança. Você não pode, porque o inimigo vai te atacar. Certo? Então você precisa estar consciente de que ele está buscando oportunidade para te atacar. Então fica atento. Às vezes uma pessoa que fala mal de você, você não tem que odiar a pessoa, porque se você odiar, você está sendo dominado por Satanás. É tudo que ele quer. Você precisa de perdoar. Certo?
quando invejam, quando te perseguem, é a mesma coisa. Não é a pessoa em si, é o diabo usando a pessoa, Satanás usando a pessoa. Para que você também caia, revide, você tenha ódio, você guarde raiz de amargura, para que você vingue. A Bíblia diz que irai-vos, mas não pequeis. A vingança pertence a Deus. Quer dizer, você pode até irar, mas deixa aquilo passar. Não fica com aquilo no coração, porque vai criar raiz de amargura e vai fazer com que você tenha sede de vingança, queira vingar com as suas próprias mãos, ou com a oportunidade que você tiver. E Jesus ensina a amar os nossos inimigos, os que vos maldizem, os que vos perseguem, está escrito lá. Porque não é ele, aí que você, quem tem maturidade, amadurece espiritualmente, entende que aquilo não é a pessoa em si, é Satanás induzindo a pessoa, influenciando a pessoa, instigando a pessoa. Eu preguei um Café com Deus lá para trás também, acho que preguei uma mensagem também agora recente, né, falando sobre isso, sobre Satanás instigando Davi a pecar contra Deus, levantando o censo, certo? Então, pelo amor de Deus, não caia nessa. O diabo vai tentar de todas as maneiras. Por quê? Porque ele te odeia, porque ele me odeia. Principalmente quando você se envolve nas coisas de Deus. Quando você tem um crente de braço cruzado, né, isso daí não faz diferença nenhuma para Satanás. Ele vai estar preocupado com quem está envolvido no reino. Aquele que está de braço cruzado já está praticamente por conta dele, porque não faz nada. Quem está numa batalha, um bom soldado, que ele não batalha, vamos lá dar uma olhadinha aqui, ó. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, olha só. Reservei esse texto aqui, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Está escrito assim, ó. Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, ele diz o seguinte, olha, no capítulo 2, versículo 3 e 4, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, certo? Que alistou, é a mesma coisa, né? Então, ele não se envolve, por quê? Com outras coisas, ele tem que estar atento que ele está numa batalha, está numa guerra. Entende? Você está numa guerra. Se você acha que o evangelho é só para massagear o seu ego, tá? É só para te trazer benefícios, você está engodado, está iludido, está enganado por Satanás. Jesus diz que no mundo tereis dificuldade, aflições, tribulações, ele diz isso. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando a gente passa por tribulação, a gente não pode desanimar, que é o que o diabo quer, que você pare, que você desanime, que você desista. Às vezes Deus te deu algo para realizar e não é fácil, as coisas de Deus não é fácil, é muito difícil. Tá? Quem quer agradar o Senhor vai ter dificuldades, vai ter oposição, o inimigo vai se levantar, principalmente porque você está realizando, né? Eu disse outro dia aqui, mangueira que está tomando pedrada porque está dando fruto, tem manga lá no pé. A árvore que leva a pedrada é porque está dando fruto. Nenhum menino fica jogando pedra numa mangueira, por exemplo, que não tenha fruto, só tem folha, vai jogar pedra? Não, joga pedra lá porque não é para tirar o fruto. Então, a mesma coisa, você está dando fruto, você vai ser atacado, você vai ser apedrejado. Mas glorifique a Deus, há uma recompensa para nós que servimos ao Senhor. Não desista, persevere. Grande é a bênção que Deus tem para você. Aprenda isso. Cresça, amadureça em Deus, para entendimento que
né? Como eu disse, aquele que está te atacando não é o ser humano, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades que estão no mundo tenebroso, certo? Atacando a todo momento, como o diabo rugindo, querendo tragar. Então, meu irmão, minha irmã, não dá mole não, não afrouxa a guarda não. O bom sentinela está sempre de vigia, ou seja, atento, olhando para todo lado, com a sua arma empunhada. Eu servi o exército em 1984, eu me lembro disso, guardamos a direta já, né? E recebi baixa em 85, mas eu me lembro que a gente guardava um pavilhão de armamento, e tinha vezes que guardava um pavilhão de explosivos, de granadas. E o medo da gente ser assaltado ali, né, aparecer ali um grupo para roubar armas e roubar, né, granadas, para fazer uma revolução. A gente tem que ficar atento, né? E ficava uma sentinela de vigia sem cochilar em nenhum momento, com atenção redobrada. Eu me lembro disso, Dracato, que era um paiol enorme de armamento, guardava a quarta região de armamento, da quarta região, de toda a região. Quando eu tirava serviço lá, um lugar mais ermo, mais deserto, a gente ficava numa atenção redobrada. O inimigo, quando vê que você está trabalhando, agindo, servindo a Deus, agradando o Senhor, ele vai tentar de todo jeito. Ele vai te tentar com pornografia, ele vai te tentar com mulheres, se você é homem. Se você é mulher, vai te tentar com homens, né? Ele vai tentar de todo jeito. Se você já teve um histórico, né, de homossexualidade, ele vai tentar você nessa área, certo? Se você teve um histórico de pedofilia, ele vai tentar você nessa área. Se você teve um histórico de corrupção, ele vai tentar você nessa área. Ele conhece, Satanás conhece o seu passado, a sua história, certo? Ele não pode tocar em você, mas ele busca oportunidade. Quando você está com Deus, você está guardado. Lembra que Satanás, o próprio Jesus disse para Pedro que Satanás pediu a ele para se ir andar com Pedro, e o Senhor Jesus não permitiu, porque ele não estava preparado para aquilo. Então Deus nos guarda de muita coisa, nos livra de muita coisa. Então ore mais, leia mais a palavra, obedeça o pouco que você aprendeu. Procure viver uma vida para glorificar o nome do Senhor, falando dele a todo momento. Há pessoas que precisam de salvação, como você é salvo. A nossa salvação não é por mérito, é porque recebemos a Jesus no nosso coração, mesmo tendo falhas. E às vezes há pessoas que são melhores do que nós, eu sempre digo isso, em seitas, em religiões. Mas a seita, a religião não salva. O que salva é Jesus. Você precisa fazer parte da igreja do Senhor. Porque Jesus não vai buscar religião nem seita, vai buscar a sua igreja. Amém? É isso aí, recebe. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para isso. Por isso que ele foi torturado, por isso que ele foi coroado com coroa de espinho, por isso que ele recebeu chicotado, para apagar os nossos pecados, pagar por nós. Nós que merecíamos a crucificação. Mas graças a Deus que o Pai enviou o Filho para nos salvar. Eu sou o mais miserável de todos os pecadores. Mas pela misericórdia de Deus, Ele me amou como te ama. E continua me amando. E quer te salvar. Tanto é que Ele não desistiu de você enquanto a vida há esperança. Agora não pense, eu vou viver a minha vida de qualquer maneira, Deus é bonzinho, eu vou morrer e vou para o céu. Não é verdade isso. Isso é uma mentira de Satanás. Satanás, ele é o rei do engodo, da mentira, do engano. Ele é o pai da mentira, Jesus disse isso. Então não acredite nessas coisas, acredite o que está escrito na palavra.
A palavra diz que você só é salvo se você confessar a Jesus com seus lábios e crer no seu coração. Deixar que Ele reine na sua vida. Amém? Recebe aí. Eu quero orar por você. Pai, muito obrigado por essas vidas que nos acompanham no Café com Deus. Dá graça, misericórdia, cura, liberta, salva, transforma, prospera financeiramente. Essa vida que está precisando de prosperidade. Deus, eu agora neutralizo toda a força do inimigo, todo espírito de enfermidade, de doença, de maldição, todo espírito de miséria, todo espírito, meu Pai, que paralisa a vida financeira desta pessoa, em nome de Jesus, bate em retirada agora. Todo espírito do engano, todo espírito da incredulidade, bate em retirada agora, em nome de Jesus. Que o sol da justiça possa raiar para essa pessoa, Deus, nessa vida que está com as nuvens negras, que não deixa os raios ultrapassarem, mas o sol da justiça pode, Senhor, fazer dissipar essas trevas, essas nuvens, e trazer a luz do Evangelho a esta pessoa, para que ela entenda que o Senhor é Salvador e que a nossa vida está em jogo. Nós precisamos tomar uma decisão com sabedoria de servir ao Senhor, deixar que o Senhor reine no nosso coração. Em nome de Jesus, é a oração que nós fazemos. Cura, liberta, salva e transforma no poderoso nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, me ajuda compartilhando, hein? Te aguardo até o próximo.